Você sabe qual é o maior mistério da fé cristã? Conhece a história do menino que estava na praia querendo colocar toda a água do mar no buraco? Fique conosco e descubra. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, que nos deixa a inteligência, a memória e a vontade, todas as graças para melhor vos conhecer e amar, nos dê hoje a graça de poder falar de Ti da maneira que vos agrade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala pessoal, aqui é o Daniel, catequista de Crisma. Estou aqui para a gente falar hoje de um tema muito importante e muito fácil, né? Extremamente fácil. É só o maior mistério da fé cristã. O mistério da Santíssima Trindade. Falar disso aqui, que grandes pensadores e grandes santos ficaram a vida inteira meditando, descobri que é praticamente impossível explicar. E a gente vai entender por quê, mas dá pra gente aprender bastante coisa. Então fique conosco. A primeira coisa que a gente pode falar sobre a Santíssima Trindade é tentar entender um pouquinho o que nos foi revelado de maneira sucinta e depois a gente vai destrinchar alguns pontos. O primeiro passo para a gente entender a Santíssima Trindade é pensar que ela é Deus. Então, pela nossa inteligência, a gente vai perceber que existe um ser perfeitíssimo, um ser que tem todas as qualidades, origem de tudo, tem todos os atributos de um ser superior extremamente perfeito, na qual nós chamamos de Deus. E esse Deus, com a medida do tempo, ele foi se revelando, e ele se revelou e alcançou a plenitude da revelação em Jesus. Então a gente descobre que esse Deus soberano que tudo sustenta, ele tem um filho. E esse filho tem uma relação de amor com esse Pai que é eterna, nós chamamos de Espírito. Então a vida inteira dessa Santíssima Trindade, que é perfeita, eles estão em um constante movimento de amor eterno, né? O Pai sempre existiu, gera o Filho. Importante usar essa palavra, não é cria, é gera, porque o Filho também é eterno, então ele está gerando, vamos colocar dessa forma. E essa relação do Pai que gera o Filho e o Filho que devolve esse amor, essa relação de amor que surge aí o Espírito Santo, né? A gente pensa que Espírito Santo vem da questão do Espírito, mas é mais do que o Espírito. Vem daquele verbo de expirar, né? Essa expiração de amor que vai tendo essas trocas eternas que gera essa perfeição que é a Santíssima Trindade. O Pai sempre gerando. Então é uma coisa um pouco repetitiva, mas essa repetição ela é eterna, é uma repetição de amor que nunca se esgota. E a gente entendendo essa parte geral é pensar o seguinte: tá, Daniel, não entendi nada que você falou, mas é normal isso acontecer. Afinal de contas, nós estamos aqui tratando não de uma verdade revelada que pela nossa razão nós podemos entender. É mais do que isso. Nós estamos falando de um mistério. E o Catecismo Maior de São Pio X, ele nos explicita o que significa esse mistério, né? O mistério é uma coisa que vai além da nossa razão. Não é uma coisa desassociada da razão, mas que supera a razão. Deus revela isso a nós, porque nós, pelo nosso intelecto, não conseguiríamos de forma alguma, por exemplo, saber que Deus tem um filho. Então, por meio da nossa razão, a gente fica limitado. Mas Deus, para chegar a todas as pessoas, revela isso. E vai revelando pelas Sagradas Escrituras e das diversas maneiras. Mas sim, nós não podemos compreender. Somos muito pequenos para compreender um mistério tão grande. Mas sim, nós podemos crer. E nós podemos professar isso. E tem uma maneira correta de fazer isso. Porque houveram vários erros, várias heresias que dificultaram esse entendimento. Por fim, a gente percebe que esses nomes, essas relações que a gente vai falando, elas não são perfeitas, porque nossa linguagem ela é restrita. Então, quando a gente chama Deus de Pai, de Filho,
é uma maneira didática de Deus nos ensinar essas relações. Mas no céu, na perfeição, provavelmente seja algo muito maior e muito mais preciso a nomenclatura que a gente vai utilizar. No fim das contas, a gente pode ver que os mistérios ficam um pouco mais fáceis à medida que a gente vê o que as Sagradas Escrituras dizem. Porque Deus foi revelando aos pouquinhos o que foi acontecendo. Então, na Bíblia está recheada de passagens em que Deus dá os spoilers, dá umas dicas que existe uma Trindade Santa. Lá no início, no Gênesis 1, 26, é interessante ver o verbo que o escritor sagrado fala. Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, está no plural. Então já é um indício. A gente vai ver também que lá no livro de João 1, a gente vê no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aí, o verbo já se referindo a Jesus Cristo. Então já temos duas pessoas. E a gente vai avançando. E aqui tem milhares de citações, se vocês quiserem depois parar e dar uma olhadinha em cada uma delas. Lá no próprio Gênesis 18, quando Deus se apresenta a Abraão, ele mostra a figura de 3 homens. Olha de novo essa indicação. Jesus também, em toda a sua plenitude, no Evangelho de João, fala muito sobre o Pai, né? E fala também sobre o Espírito, né? João 15, 26, ele fala, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então já tem essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diversas outras passagens, Mateus 11, 27, João 16, 14 e 16, Mateus 28 e 18, e eu acho que o mais evidente da Santíssima Trindade é do batismo de Jesus, Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho muito amado, em quem me comprazo. Então, aí fica mais evidente ainda, né? O Pai com a voz, o Filho sendo exaltado e elevado e o Espírito vindo em forma de pomba. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda sobre a divindade do Espírito Santo, a gente vai lá em Atos 5, quando ele repreende, né, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E logo ele continua, não mentisse para os homens, mas para Deus. Então você vê também a divindade do Espírito Santo. Se você for dar uma olhada na Bíblia, você vai ver diversos fatos sobre isso. Mas de toda forma, nós vamos colocar tudo isso na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. E depois dar uma pesquisada na Bíblia também, tá, gente? Porque deve ter muito mais lá para a gente ver. Mas por fim, para a gente entender o que é o dogma da Santíssima Trindade. Entender o que a própria Igreja nos ensinou, a fé católica. Né? No início dos tempos, tinham várias dificuldades de entender se Jesus era Deus, se Jesus era homem, que era a principal dificuldade, as pessoas pensam que é o contrário, né? Eles tinham dificuldade de entender se Jesus era homem, porque a divindade estava latente para todos. E aí a gente vê que vão surgindo as heresias, né? O gnosticismo vai surgindo, mas a principal, com o passar do tempo, foi o arianismo, que foi muito forte, que negava a divindade de Jesus. E depois vocês vão ver que existe o macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo. Quando acontece isso, a Igreja tem que revelar uma verdade que sempre existiu. E ela faz isso por meio da proclamação de um dogma. Ela se reúne no meio do concílio, e quando se reúnem os bispos, sob a autoridade do Papa, eles conseguem proclamar essa verdade eterna que todos nós devemos acreditar. E foram necessários 2 concílios para a gente finalizar toda essa problemática. Primeiro, o concílio de Nicéia, em 325, que definiu que Jesus era de fato Deus, verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. A gente vê isso no credo, né? Consubstancial é a palavra. E depois no concílio de Constantinopla, em 381, que ele faz aquela formulação que a gente usa até hoje. Filho unigênito de Deus, nascido de Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, se a gente for dividir
essas partes, é interessante ver a igualdade da Santíssima Trindade, em que todos as três pessoas são iguais, porque, por mais que sejam pessoas, eles têm a mesma natureza. E aí já vai complicar. Não, você vai ver que vai ficar muito simples. É só pensar numa coisa. O que você é? Se você perguntar isso para Deus, ele vai falar, eu sou Deus, eu sou divino. Isso que a gente chama de substância, essência. Agora, quem você é? Você responde o quê? Eu sou Deus Pai, eu sou Deus Filho, eu sou Deus Espírito Santo. Eles têm a mesma natureza divina, porém são pessoas. Até o Papa Bento fala, Deus é uno, mas não é sozinho. E essa questão das pessoas, das subdivisões, tem grandes repercussões, mas é basicamente o que a gente pode entender, né? Não são pessoas separadas, eles estão unidos. Então é Deus uno e Deus trino. E é interessante ver que no Concílio de Constantinopla também fala sobre o Espírito Santo e sua divindade. Nós acreditamos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai. Então, para a gente finalizar e fechar isso tudo, a gente entenda que o Pai é a fonte do Filho, que gera o Filho. E o Pai e o Filho geram o Espírito, né? Então é aquela parte do filioque, né? Que o próprio Concílio de Florença que vai nos auxiliar, né? Sobre essa questão, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A gente viu que vai ter um problema com as igrejas ortodoxas, problema de linguagem. Não vamos aqui ter tempo de explorar isso, mas basicamente é um problema de linguagem. Mas sim, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E por fim, a gente vê aqui um símbolo antigo, um símbolo quincunque, que o pessoal atribuiu a Santo Atanásio, mas há certas discussões. A gente chama até que é o símbolo do pseudo-Atanásio. Ele fala o seguinte, a fé católica é esta, venerarmos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir as substâncias, porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito. Mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma divindade, igual à glória e coeterna majestade. Ou seja, não existe nenhum maior do que o outro, todos são eternos, todos são Deus, mas cada um tem a sua manifestação mais evidente. O Pai que cria, Jesus, o Filho, que nos redime, e o Espírito Santo que nos santifica. Cada um tem sua atribuição mais específica, mas ainda assim, quando o Pai cria, Deus Espírito, Deus Filho estava junto. Quando o Espírito santifica, Deus Pai e Deus Filho estão juntos. Quando Jesus Cristo remiu, também estava ali a obra do Espírito Santo e de Deus Pai. E por fim, gente, se você ficou um pouco perdido com essa história, lembre-se de um grande homem, um dos homens mais brilhantes que pisaram nessa terra, Santo Agostinho. E ele teve uma história, ele ficou com isso na cabeça. Foi andar um dia na praia, viu um menino pegando uma concha, a água do mar e botando dentro de um buraco. E ele falou, menino, o que você está fazendo? Estou querendo colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco. Ele falou, é impossível. E o menino se revela e fala para ele, bem como você compreendeu o mistério da Santíssima Trindade. Não era um menino, era um anjo. Mas aquilo foi muito forte para Santo Agostinho. Que por mais que ele tenha escrito um grande livro sobre a Trindade, no fim das contas ele falou, pouco pude contribuir, mas gastei a minha vida inteira meditando sobre esse grandioso mistério. Nós estamos aqui para viver esse mistério. Hoje nós temos a dificuldade porque vivemos na penumbra da fé. Mas com a graça de Deus, um dia poderemos contemplar esse mistério. O céu é a eterna contemplação da Santíssima Trindade. E o Catecismo nos diz, a graça do batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ou seja, a unidade, né? Vocês percebem? Somos chamados a participar da vida da Santíssima Trindade. Hoje, pela penumbra da fé. Mas amanhã, na glória, nós teremos a luz eterna que poderemos contemplar com todo o nosso conhecimento.
E aqui fecha com uma frase de Santo Agostinho: compreender para crer, crer para compreender. É interessante, a gente pode compreender as verdades mais básicas, que a gente lute para dar razões para a nossa fé. Mas aqueles mistérios grandiosos que nós não podemos compreender com as nossas limitações, sim, nós podemos vir com a fé, que ela vai suplementar as nossas dificuldades. Que vem a fé por suplemento, como dizia São Tomás, os sentidos completar. Então, por fim, que a gente possa obedecer o que Jesus falou, hein? Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Falou para o Tomé. Nós possamos ter a fé e sempre professar essas verdades sobre Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilha, filho de Deus. Manda para aquele seu amigo que você acha que está precisando. Manda para aquele seu grupo da família. E também, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e acompanhe todos os vídeos que estamos produzindo. Até mais! É mais fácil